é mais poderoso do que nós. E ia usar sabiamente para com ele, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo guerra, ele também seja junto com os nossos inimigos que pelejam contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributo para afligirem suas cargas e edificaram a Faraó a cidade de tesouro, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicava, e tanto mais crescia, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. Os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhe fizeram amarga a vida com dura servidão em barro e em tijolos. E com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que servia com dureza. Senta funcionando nessa noite. Aleluia. Funcionando é aplaudindo com tristeza. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí diante de uma palavra poderosa. E eu sentado, o Senhor me dando essa palavra em casa, eu fiquei meditando e vendo como é que o Senhor é poderoso e infinitamente para fazer muito mais aquilo que pensamos, e desejamos na presença do Senhor. A Bíblia diz sobre os filhos e descendência de Jacó que desceram no Egito. A Bíblia diz que a descendência dele foram 70 almas que desceram ao Egito. E a Bíblia diz que José era um homem ao qual o Senhor, por intermédio dele, tudo que ele fazia no Egito, as coisas começavam a funcionar, as coisas multiplicavam, as coisas de Deus ali, tinha resultado, ou seja, prosperava naquele tempo. Egito naquela época era uma potência, e a Bíblia diz que esse homem era muito poderoso e trazia riqueza e fazia sinais e maravilhas no meio daquele povo. Só que chega um momento agora, que eles entram na cidade de 70 almas, mas passa um período, passa um momento, passa uma fase, como todos nos dias de hoje, dias atuais, não adianta, vai acontecer. Iremos crescer, iremos nascer, iremos crescer, iremos se multiplicar, e já chegar o tempo em que iremos também partir dessa terra. É uma geração. Hoje tem a geração da pastora Joyce, você tem a geração da missionária, depois vai ter a geração dos nossos filhos, em gerações. Então essa geração de José entra agora no Egito, foi 70 almas, e passa esse período, José trabalhando, trazendo crescimento, trazendo abundância no Egito, mas chega um momento que agora a carreira dele vai ser encerrada. E agora José vai perder não só as suas forças, mas José agora vai encerrar a sua trajetória, a sua história. Agora o Senhor vai colher José, ele vai falecer. A Bíblia tem claro nos narrar que agora falece José do Egito, e agora vai nascer um outro rei do Egito. E quando nasce outro rei do Egito, a Bíblia diz, narra, que o primeiro José, que fazia tudo com êxito, fazia tudo com excelência, Deus trabalhava, Deus fazia, Deus prosperava o povo era farto, o povo andava com abundância. E agora a Bíblia diz que quando ele parte, e agora o povo, a sua geração, os seus filhos, eles continuam trabalhando, ou seja, continuam fazendo um legado ao qual o seu pai deixou. E dentro desse legado que eles estavam fazendo, eles só iam se multiplicando, eles iam crescendo. E a Bíblia diz que agora o novo rei vai se estabelecer nessa cidade. E quando esse novo rei ele cresce, ele toma um reinado, a Bíblia diz que ele começa a se preocupar. Porque o segundo rei, ele não conhecia o rei, ou não conhecia José e seus defeitos. Ele não conhecia o jeito que José trabalhava. Ele não sabia
sabia que José tinha uma fidelidade com Deus. Ele não sabia, louvado seja o Senhor, o caráter de José. Ah, Jesus, eu quero abrir um parente nessa noite. Talvez alguém pode te olhar pela tua aparência. Talvez alguém pode te julgar pelo teu jeito. Talvez alguém pode ouvir falar de você de um jeito. Mas Deus conhece o seu caráter. Eu já quero deixar uma bola para você. Não se preocupe com o que o povo diz ou pensa ao seu respeito. A sua preocupação é o que Deus pensa e te chamou ao teu respeito. É essa preocupação que o povo de Deus tem que ter. Não é o que o povo diz, é o que Deus diz. Não é o que o povo pensa, é o que Deus pensa de mim e de você nessa noite. Por quê? Porque Deus conhece o nosso caráter. Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. E Deus conhecia a trajetória de José. Então agora o segundo rei não vai conhecer a história de José e vai criar, irmãos, uma expectativa negativa a respeito do povo de Deus, a respeito do caráter do povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer nessa noite também para você, louvado seja Deus, que muitas das vezes, por ninguém conhecer a minha e a tua história, eles vão julgar a minha vida e a tua vida. Eles vão, aleluia, analisar e talvez não vão fazer uma análise tão profunda, uma análise tão rápida, que talvez a primeira impressão para eles é que vai ficar. Mas não, a primeira impressão que eles têm que ter é de homens e mulheres de Deus nessa noite. E para eles terem essa impressão de mim e de você, devemos que ter caráter, andar com Deus, falar com Deus, servir a Deus com excelência, fazer a vontade do Senhor, porque a palavra introdutória está dizendo para mim, para você, como o nosso previsto diz, Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Ou seja, você vai pegar essa palavra e encaixar dentro dela e vai ver que mesmo agora José não está mais no seu posto, não está mais servindo o Senhor em vida, mas deixou um legado, e esse legado dá continuidade, e a mão do Senhor continua estendida pelo povo de Deus. Aleluia. Entende nessa noite? Aleluia. Forte. Entende que Deus está dizendo para você? Não é apenas uma palavra, não é apenas uma ministração, mas é conforme você anda no seu dia a dia. Porque pregar, qualquer um hoje pode pegar a palavra de Deus, examinar, estudar e ministrar a palavra. Agora, vida com Deus é diferente. Relacionamento com Deus é totalmente diferente daquilo que nós temos diante do nosso Senhor. Então, que nessa noite, louvado seja Deus, Deus não fez na vida de José e da sua geração porque ele era bonitinho, é porque ele tinha uma afinidade com ele. Não, Deus fez e continua fazendo porque ele tinha um relacionamento com Deus. E na sua geração, eles tinham uma conduta de homens e mulheres de Deus. É isso que faz diferença com aquele que anda com Deus. Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Quando alguém anda com Deus, Deus estava nessa, aleluia. Recurso, quando alguém anda com Deus, a mão dele nunca vai estar encolhida. Ou seja, tu está aqui, mas a mão dele está aí na sua casa. Tu está aqui, mas a mão do Senhor visita a sua quarentena. Você está aqui debaixo de uma cobertura de um telhado, ele feito por um monte de homem, mas a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua prima, o seu filho, a sua filha, por intermédio do seu posicionamento, a mão de Deus vai lá, a mão de Deus cura, a mão de Deus dá livramento, a mão de Deus chega aonde tem que chegar. Oh meu Deus! Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Percebendo que agora José não está no meio dele, mas a mão do Senhor nunca deixou o povo de Deus. Oh meu Deus do céu!
servir ao Senhor. Aleluia, servir o Senhor com alegria. E isso nos dias atuais está escasso. Está escasso. Um amigo nosso, Jonathan, ele vem falando sobre Neemias. Neemias não está servindo o rei. Aleluia. Ele ouve falar que Jerusalém está escassa. Jerusalém, as portas foram queimadas. Jerusalém agora foi derribada. Os muros pegaram fogo, tacaram fogo, destruíram a cidade. Aleluia. O semblante de Neemias fica triste, mas a entrega ela é a mesma. E isso ele falou com tanta propriedade que ficou registrado. Aleluia. Não só louvado seja Deus pelos ouvintes, mas sobre os ministros da casa da descendo. Porque nós continuamos falando sobre a fala que ele disse. E é verdade. Hoje talvez eu tenha um coração triste, coração quebrantado. Aleluia, o teu semblante pode estar caído, cabisbaixo, mas a sua entrega diante do Senhor tem que continuar servindo a Ele. Você não pode impedir a sua adoração. Glória a Deus, aleluia. É um estágio presente que vai definir o seu futuro. Talvez o estágio hoje presente no cenário está desfavorável. Mas isso não condiz o que Deus vai fazer lá na frente, irmão. Prova disso é o que? José. Ele até parte, ele até morre, mas a sua família continua. Aí quem não conhece a nossa história, quem não conhecia José, aí começa a cogitar coisas que não é para cogitar. E nos dias atuais acontece. A gente só consegue confiar e acreditar em algumas pessoas quando a gente tem um convívio. Aí a gente sabe se é ou se não é. Tem que conviver. Talvez vai ter uma afinidade, talvez não. Talvez vai ter uma aproximação, talvez não. Talvez vai ter uma amizade, talvez não. Mas aquele que anda com Deus vive no mesmo propósito. É servir a Deus, é ter comunhão. Aquele que é de Deus consegue ter comunhão com o seu próximo. Só que José, segundo o rei, não conhece a comunhão que aleluia, José tinha com Deus, com a sua cidade, com a tua nação, com o teu povo, com o teu reinado. É por isso que ele vai agir sabiamente, ele vai usar de astúcia contra ele. Por quê? Porque ele está vendo, aleluia, o pai morre, o patriarca morre, mas o povo continua crescendo. Que povo é esse que está sofrendo, mas não para de crescer? Que povo é esse que o povo bate boca, mas não para de adorar? Que povo é esse, aleluia, que estão inventando calúnia, mas isso não define o caráter dele com Deus? Aí, para quem tem maldade na sua mente, ele vai cogitar algo contra mim e contra você. E não foi diferente desse povo. Ele começa a cogitar, aleluia, acerca desse povo. Ele começa a querer usar de o quê? Sabiamente, de astúcia. E a Bíblia diz que ele vai falar. Ele vai reunir o povo e vai dizer, sabe por causa de quê? Porque eles são muito numerosos, estão crescendo. E quando nossos inimigos virem guerrear contra nós, vai que eles se ajudam com eles e eles vão ficar maiores ainda. De maneira tal que talvez nós não vamos conseguir vencer essa guerra. Ó, não conhece a minha, a tua história. Não conhece a história de José. E já começa a máquina mal. Sabe aquele trabalho que você entra e faz tudo bonitinho para ter êxito diante do patrão, êxito diante do Senhor? Aí alguém vê que já está cansado do trabalho, cansado da mesmice, aí começa a se levantar com ciúme e inveja. Aí começa a fazer montinho naquele trabalho. Aí começa a guerrear contra você, falando de você com o seu patrão, falando de você arrumando grupinho, sabe? Para vir te aleluia, até me bater e querer a tua imagem. É assim que acontece. Não conhece você, não conhece a sua história, mas porque você começa a destacar e fazer as coisas certas,
e muitas das vezes a palavra, o estudo, oh meu Deus, vai subir na sua cabeça que tu vai achar que é melhor que o seu irmão, só porque conseguiu estudar um pouco a mais que ele. Mas não é sobre isso. É sobre carregar a essência. É sobre lá no Mateus 11, capítulo 28. É ser manso. Aleluia. É ser humilde. É humilde tendo bacharel. É humilde tendo teologia. É ser humilde na hermenêutica. É ser humilde na arte de pregar. É ter a simplicidade. É carregar, aleluia, o Espírito Santo e deixar ele bailar comigo e com você nessa noite. Mas não do jeito que nós queremos, mas da maneira que Deus quer. É não se aparecendo, se apresentando, mas deixando Deus mostrar quem é eu, quem é você, de fato, de verdade nessa noite. É isso que Ele quer. É isso que Ele deseja que o povo dele, que a igreja dele, ande em retidão, ande em santidade, ande no louvação do Senhor, com a simplicidade, mas tendo a essência do poder de Deus para curar, salvar, libertar e continuar na palavra de Deus, como eu iniciei no Isaías 59, no verso 1 e 2, que a mão dele não vai se apartar da tua casa, da tua vida, e nem tampouco o teus ouvidos agravado. É ele dizer: tu vai orar, filha, tu vai me clamar, eu vou continuar te ouvindo, mas teu porém nessa noite, eu vou ouvir sim, só vou responder no meu tempo, na hora certa, mas o seu dever é continuar clamando, porque eu não vou estar com o ouvido tampado nessa noite. O ouvido dele é sensível. O ouvido do Senhor não é como os nossos, como cultar, porque amar, ou passamos um pouco do horário, e nós não começamos a ficar com comichão no ouvido, sabe, com o espírito de inquietação. Meu Deus, está demorando, esse culto não acaba, esse culto vai até que hora? Oh meu Deus do céu, não é se preocupar com o horário, é preocupar com aquilo que está recebendo a instrução, é ser cheio e cheia nessa noite. Aleluia, Jesus. Tu aprende aqui e distribui lá fora. Tu aprende aqui e transmite lá fora. E agora ele vai se preocupar. Por quê? Porque os inimigos vão vir, eles vão se ajuntar e vão ser muito numerosos. E a Bíblia agora vai continuar dizendo: eles vão colocar uma carga pesada, de maneira que eles vão achar o quê? O segundo rei do Egito. Vão colocar essa carga a mais? Ou seja, eles vão ficar cansados, vão chegar em casa, não vai dar tempo para dar aquele amasso, né, na esposa. Eles vão ficar cansados e eles vão só querer dormir. Eles vão ficar cansados e vai se abrasar com a sua esposa e nem com sua esposa. Engana-se ele. Que o povo de Deus, quanto mais, aleluia, eles aumentavam a carga, mais vigor eles tinham diante do seu povo, diante da sua casa. De maneira que o texto é bem explícito, bem nítido, a dizer que o povo crescia e se multiplicava. Ou seja, sempre tinha uma mulher, né, gerando, sempre tinha uma mãe gerando, sempre tinha uma criança nascendo, e eles coçavam a cabeça. Como pode? Porque, aleluia, a tendência, quando a gente estava cansado, é que chegar em casa, tomar um banho e cama. Às vezes nem jantar, porque o cansaço físico é muito grande. Só que o povo de Deus não. Nós carregamos o Espírito Santo, que quando a gente está cansado, o fardo dele fica tão leve. É tão leve que ninguém entende. Ela chega em casa, faz janta, não é assim. Chega em casa, cuida de filho. Chega em casa, cuida do marido, lava roupa. Oh meu Deus. Aí o irmão, o esposo está continuando o projeto no computador.
Mas como é que esse negócio está cansado? Sim, um cansaço físico. Só que nós carregamos que é a presença. E Ele, a presença de Deus, vai nos renovando a cada dia. Aí ninguém entende. Cheguei cheio de dor. E até mudar, que alguém vai ministrar. Porque eu estou com muita cólica. Mas eu não fiz por quê? Como disse, todas as vezes que nós somos convidados para louvar, para ministrar, para ir a um lugar, o Senhor ele cura de mim quando você. Cadê a dor? Cadê a dor que eu estava sentindo intensa? Porque quando eu transmito para alguém, cura alguém, aleluia, o Espírito Santo de Deus trata de mim e me cura. Você entende que aquilo que você tem não é teu, é de Deus? Aquilo que Ele colocou dentro de mim, dentro de você, não é para guardar, ser egoísta para nós mesmos, é para transmitir a mensagem, transmitir a eloquência, transmitir a cura, porque é assim que Deus trabalha. Eu vou provar até da Bíblia. A Bíblia agora diz, Mateus capítulo 4, Jesus agora está jejuando 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que ele sente fome. E ele não sentiu fome. O adversário, o diabo, vai se materializar porque o Senhor leva ele em espírito ao deserto. E ele está lá, do lado dele, o seu adversário. E o que acontece? Ele vai ver que Jesus está fraco, está com fome, e ele vai trabalhar na sua fraqueza. Ele vai trabalhar no quê? Aonde ele está vendo? A fraqueza dele é a comida. E eu gosto de falar, eu falo e vou repetir. O adversário da vida atual, ele nunca vai procurar um ponto forte. Se ele sabe que você é um homem, mulher de oração, ele nunca vai entrar na sua oração. Porque ele sabe que quando tu ora, ele perde as forças. Mas ele conhece seu ponto fraco. Ele vai ver a sua fraqueza, vai trabalhar na sua fraqueza. Se a sua fraqueza for sentimental, ele vai fazer tudo que você nunca dá certo com ninguém, porque isso você vai ficar frágil e frágil. Diante dessa situação, vai falar assim, tá vendo? Aí vai mostrar um monte de casal pra você. Ó, fulano é feliz. Aquela irmãzinha chega no mundo, já vai casar. Porque ele trabalha assim, ele é sujo, infeliz, ele é imundo, ele é covarde. Ele trabalha na nossa fraqueza. Se você discutir o trabalho, teu patrão não te tratou bem, alguma coisa, uma amiga, alguém que você levantou, ele não vai trabalhar naquilo que você foi lá e se posicionou e foi a sua defesa, não. Ele vai trazer as palavras que feriu o seu coração, feriu o seu ego como homem e como mulher, porque ele é sujo. Aleluia. Ele trabalha a sua fragilidade, não tem caráter. Ele é ruim. Então ele nunca vai trabalhar no ponto forte, é ponto fraco. Qual é a sua fraqueza, mulher? É traição, ele vai ver a mulher trair, você vai trair. É droga, como foi dito, é bebida. Ele vai usar o ponto fraco. Porque ele sabe que ali você não está totalmente imune. Ele sabe que qualquer hora, qualquer deslize, qualquer falta de atenção, ele consegue te pegar no laço. É por isso que a Bíblia diz, inclusive, que andar é espírito. Andar é espírito. Como assim? Ligado no céu, falando com Deus. Mas você não tem fraqueza, pastor? Não tem a minha fraqueza. Ah, pastor, você não tem a sua limitação? Eu tenho, mas eu estou escrito para Deus. Porque eu pensei, eu trabalho a minha fraqueza. O apóstolo Paulo diz, quando pensamos que estamos fracos, estamos fortes. Por quê? Porque na nossa fraqueza a gente não vai sair se fortificando diante do Senhor, orando. Aí quando achamos que estamos fortes, estamos fracos. Por quê? Quem é forte, louvado seja Deus, não quer orar. Quem está forte, louvado seja Deus do Senhor, não quer se esforçar, porque já acha que está bem. Pega alguém que está malhando. Isso aqui é cada vez mais malhar, ficar mais forte, musculoso. E ele acha que está bom, está bombadão, está saradão. Ela está saradona, louvado seja o Senhor. A carne, o físico, mas o espírito está fraco, está seco, precisando de vitamina do céu nessa noite. Porque tem muitos homens e mulheres de Deus
perde batalha. Por que muitas vezes o povo de Deus fica na mesmice? É porque Deus quer? Não, porque Deus conhece a mim e conhece você. Por que Deus não realizou aquele tanto sonho? Sabe? De crescer, de ter um bom trabalho, de viajar. Porque Ele sabe, se Ele te dá agora, tu não está pronto. Tu não ora mais, tu vai para a igreja mais. A início, o que fizemos? Senhor, se tu me der, Jesus, eu não saio da tua casa, eu vou fazer a tua obra. Senhor, se eu casar, vou ter, porque nós queremos isso, eu vou casar, vai ter comunhão com Deus lá em casa. Cadê a comunhão? Cadê o culto de domingo? Cadê o culto da semana? Cadê a escola bíblica dominical? O problema não era casar, não era não entrar em comunhão, casou. Agora qual é o problema? Já é outro problema. Qual é o problema? É deixar de vir para a casa do Senhor. Aí começa a dar em casa, no casamento, no noivado, no amor. Ó, usou o quê? De astúcia. O adversário vem ganhando terreno. Só que o que me chama a atenção, mesmo eles enviando atributos, mesmo ele mandando carga pesada, tijolos, mesmo ele tem que levantar uma estátua, mesmo quando dizem que é descansado, né? No dia, imagina, deserto, imagina, o sol escaldante. Não é exceção que a gente está aqui, não. É 2 vezes, 3 vezes é mais, né? Lembra não? Sabe, nós imaginamos. Naquele deserto, o povo trabalhando, escravo. Se sentasse um pouquinho, acredito que levava chibatada. O domínio estava com eles. O que acontecia? E eles lá, servindo a ele. E eu quero dizer nessa noite, vou terminar. Por mais que eles serviam, faziam servir aquele povo com duro e com servidão, carga muito pesada, eles não deixavam de crescer. É Deus dizendo para mim, para você, quanto mais fala, vai crescer. Quanto mais te persegue, você vai crescer. Quanto mais fala assim, você vai alavancar. Quanto mais vai cogitando contra a tua vida, mais eles vão ouvir falar que Deus está trabalhando, pelejando e fazendo mais e infinitamente mais aquilo que nós pensamos e desejamos nessa noite. Sai daqui com a mente aberta. Sai daqui imaginando a carga pesada que o meu adversário bota sobre mim não pode ser maior do que o meu propósito de buscar o Senhor. Porque o propósito desse povo era continuar. Ele tinha uma vida contínua com Deus. E é isso, a Bíblia só está aqui para que nós, de Gênesis e Apocalipse, é para que nós venhamos essa continuidade. Deus, Ele quer que eu e você pegamos e continuamos fazendo as coisas que Moisés fazia lá atrás. Deus, Ele só quer que eu e você continuamos pegando a nossa família. Você vê que eles entram com 70 almas. Eles viram uma nação, ou seja, cresce poderosamente. É Deus dizer, o
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí ele vai pegar aquilo que não é dele. Entenda bem isso aqui. Ele vai mostrar um reino que não é dele, o reino é de Deus. O reino aqui, ele vai se iluminar do mal e vai mostrar o quê? Lá embaixo, o quê? O mundo. Ele vai dizer, ó, é meu, não. Sabe por causa de que não é dele? Porque ele não tem nem a chave da casa dele. Ele só faz alguma coisa nessa terra aqui presente, é porque Deus permite. É por causa da dureza do coração do homem mesmo. Não é nem porque que Deus ele quer. Porque a Bíblia diz que porventura nenhuma alma se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer nisso. Ele se entristece, ele chora. Só que ele é positivo. A palavra dele é uma só. Ele só volta atrás se ele quiser voltar. Ezequiel, aleluia. Quando ele viu Isaías foi na tua casa, ele vira o rosto para a parede, ele se arrepende, aí Deus acrescenta 15 anos na vida dele, mas ele não decreta pena de morte. Entende? Que Deus só interfere quando alguém se arrepende. Deus só interfere. Por que muitos, aleluia, trocaram prostituta, muitos adultos por aí? É o que muitos marginal, homicida, bandido, aleluia. Por que muitos felicianos, louvado seja o nome do Senhor, quando se arrepende, Deus muda, aleluia, a sentença de morte, porque há um arrependimento. Deus trabalha com arrependimento. Aleluia. Ele não tem prazer na vida de uma prostituta que está ali, aleluia, se drogando, se prostituindo e vai morrer naquela situação. Ela está toda drogada, se prostituindo. Quando a sua alma está gritando, está sangrando, e se for de coração, se houver a intenção, Deus perdoa, liberta e até batiza na mesma hora. Glória a Deus. Oh meu Deus! Porque a intenção dela sair daquela situação. Aí ele mostra um reino que não é dele. O reino é de Deus. Se tu, ó, te darei tudo isso, se tu se prostrar e me adorar. Pula, vem. E ele continua resistente. Prova disso no final, ela diz. E aí o diabo os deixou e veio os anjos nos servir. Entende? Tem mesa para mim e para você nessa noite? Entende que no meio dessa família aqui, ó, quanto mais afligia, quanto mais se levantava, mais se multiplicava, crescia de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. Eu quero fechar nessa noite. Assim lhe fizeram amarga a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que servia com dureza. Nem o serviço mais braçal, mais cansativo que eles tinham, tiraram a alegria, a disponibilidade de servir ao Senhor. E às vezes, como eu falei, uma cólica, uma dor de cabeça, a gente fala, não vou hoje, eu não vou fazer, eu não quero, Senhor, hoje eu não vou louvar. Venha. Há um memorial na vida daquele dia, minha filha, poxa, aquele dia estava mal, estava doente, estava enfermo, mas ela se esforçou. Eu digo assim, dessa maneira, como você vê que mesmo está doendo, está passando mal, mas dá para se esforçar um pouquinho, você vê que não se agrada. A não ser que seja uma coisa tão terrível que não tem como. Aí você vai ter que ficar acamado, ficar em casa, fazer um remédio, fazer um repouso. É diferente. Só que Deus ele sabe como dá e como não dá, não adianta isso. É por isso que eu falo a intenção. Eu quero terminar essa noite. A intenção de José sempre foi boa. Tanto que o legado dele se multiplicou, a sua geração se multiplicou. É Deus dizendo, a nossa intenção de ser do Senhor tem que continuar sendo. Aí a nossa geração vai dar continuidade. Vovó, antes veio vovó, depois veio papai, depois de muitos anos,
Papai veio partir com Cristo. Agora vem a geração do Pedro, geração de Kevin, geração do Arthur. Entende? Então ele está aprendendo. E essa geração aqui, ele teve sucesso. Por mais que teve guerra, luta e peleja. Eu fecho agora de verdade. Deus não vai te exentar de guerra, de luta, de escassez. Mas ele vai passar com você, como passou com esse povo aqui no Egito. Passou com todos eles. Mas no final Deus deu vitória. Amém? Guarda essa palavra, glorifica o nome do Senhor. Mas segue a tua oportunidade. Glória a Deus, o Senhor continua.